Elbaf começou num ritmo mais maluco que o normal, porque, diferente de outros arcos, a gente aparentemente entrou em um mundo de ilusão. Só que por mais célebre e famosa seja a Terra dos Gigantes, a realidade é que a gente não sabe tanta coisa assim. Durante o flashback da Big Mom, o Oda fez parecer com que Elbaf consistisse em um vilarejo não muito marcante, mas a expectativa de todos é que seja algo muito maior e muito mais grandioso. Justamente por isso, quando nós começamos já em um capítulo completamente insano, mostrando legos, alucinações, aparentes erros de continuidade e até nomes de ataque que parecem não ter nada a ver, o início de Elbaf quer representar alguém sob os efeitos de alucinações. Alucinado, fui atrás de mais informações que pudessem nos dar um norte para o que está acontecendo e principalmente o que vai acontecer. E nessas investigações, eu sinto que eventualmente eu descobri ouro. A gente sabe que o Loki é conhecido como Deus da Trapaça. E durante Whole Cake Island, descobrimos que Big Mom tinha um casamento acordado entre Lola e esse monarca líder de Elbaf chamado de Príncipe Loki. Com essas informações superficiais, a gente assume que esse mesmo príncipe é o Loki trapaceiro, que deve ter algo a ver com as ilusões e alucinações que parecem estar perseguindo os nossos protagonistas. Bom, eu vim aqui te dizer que o verdadeiro Deus das Trapaças tem um nome, e esse nome é Eiichiro Oda, porque ele nos ludibriou, apontando para uma ideia de um Loki que nem é real. Inclusive, eu sei exatamente quem é essa figura e qual foi o mito que o Oda usou para se inspirar e traçar essa história inicial de Elbaf. A resposta está nas prosas antigas, que contam a história de um Loki que não era príncipe, mas agia como rei, que era um gigante, mas não o que você achava, que aparentava ser mais poderoso que os protagonistas, mas no fim estava morrendo de medo. Aquele que enganou Thor, Loki e seus fiéis companheiros também se chamava Loki. Só não o que você imaginava. Fala, galera, que eu sou o Derek. Já votou na gente no IBEST? Cara, link na descrição, vota na gente. Estamos aqui nas últimas semanas, é agora ou nunca, então a gente tem que entrar. É um piece na cabeça. Se não gastou seu voto ainda, cara, dá tempo. Seguir eles lá no Instagram, dá voto duplo, mas se tiver com preguiça, voto único é melhor que nenhum voto. Entra lá, vota no Evandrão também, cara. Vamos botar o nosso top 3 de One Piece lá no IBEST, vai ser muito especial. Então é isso, deixa o like, se inscreve. Sem mais delongas, Alanzito, chama a vinheta. Loki, Loki, Loki. O nome que nos deixa louco desde sua primeira citação no capítulo 858. Recapitulando o contexto rapidamente, é lá que Big Mom conta a história de como ela perdeu a maior aliança militar pirata das últimas décadas devido ao drama do amor não correspondido. Porque sim, no melhor estilo Romeu e Julieta, o príncipe Loki se apaixonou à primeira vista por aquela que era filha da maior rival de Elbaf em tantos anos. Desde o incidente com Semla, quando a Big Mom criança destruiu o vilarejo inteiro e quase matou os anciões com a sua voracidade insana, ela é considerada uma das grandes inimigas dos gigantes. Tanto que essa é uma das únicas raças que não vivem em harmonia no paraíso, com um sistema de taxação levemente suspeito lá de Totland. E é importante descrever aqui como Loki, descrito pela Big Mom, é alguém galanteador, romântico, que parece que está realmente apaixonado pela Lola e não abriria a mão dela por nada. E justamente por isso que, quanto mais eu leio sobre ele, mais eu acho que esse Loki aí não é com quem a gente está lidando agora no mangá. O jovem Loki, que atualmente com 63 anos seria mais jovem até que o próprio Hajirudin, o capitão dos novos piratas gigantes e um dos expoentes da nova geração representando a frota dos Chapéus de Palha, o que dá uma ideia de que o Loki provavelmente é um jovem sonhador, ou no mínimo era naquela época antes de ter o seu amor rejeitado. Mas mesmo tomando riscos absurdos, se apaixonando à primeira vista e até assumindo que os gigantes poderiam se virar contra ele, nada disso importa, porque o amor é maior que os gigantes, é maior que a Big Mom e é maior que a maior aliança militar que os piratas já tinham nas últimas décadas. O amor é enorme. E no caso, o amor leva a Lula a fugir. Tanto que ela foge para Tillerbark, onde ela perde a sombra e depois os Chapéus de Palha encontram ela por causa da treta lá com Gekko Moria e tudo mais. Isso não importa tanto. O que importa é o seguinte: essa quebra, essa ruptura, aumentou ainda mais a distância entre Elbaf e Whole Cake Island.
o que resulta em até hoje não ter um único gigante lá em Totland, né, vivendo aquela utopia do que seria o melhor lugar do mundo onde todas as raças viveriam em harmonia. É fake news. Pois é, basicamente lá em Whole, a nossa querida Yonkou tentou passar a Lola pela sua irmã gêmea Chiffon e seguir o casamento como se nada tivesse acontecido. Casamento às cegas do inferno. Só tem um problema, né? Dizem que é difícil mentir para mentiroso, porque o deus das trapaças não é enganado, reconhecendo que a Chiffon não é a mulher por quem se apaixonou com apenas um olhar logo de cara. Mesmo a Chiffon sendo gêmea da Lola, quem ama, ama. Quem sabe, sabe. Por isso que hoje em dia a Lola tá na dela e a Chiffon tá casada com a Pony Bege. Não era pra ser, irmão. O Loki sabia de tudo isso no seu coração porque ele sabia que não era a Lola. E aí deu um problema gigantesco a gente tá nessa situação atual. Por que eu expliquei isso tudo? Porque o Loki parece ser um cara bacana. Um cara que se apaixonou, um cara que amou e que, na verdade, foi rejeitado pelo amor da sua vida. E, além disso, teve que lidar com todo o contexto político dos gigantes que apoiaram ele e tal, que ficaram frustrados com a situação depois disso, mesmo muito jovem. Pelo ponto de vista da Big Mom, o Loki parece um cara nobre, mas esse Loki é o mesmo que a gente pode estar lidando agora com o Chapéu de Palha no meio dessa loucura? Provavelmente não. E eu vou explicar agora por quê. De volta ao presente, agora os Chapéus de Palha estão se deparando com várias alucinações. E simplesmente faz sentido com que o próprio Loki mais popular da nossa cultura pop ocidental, irmão do Thor, trapaceiro, malandro, truqueiro, esperto, faz sentido que seja ele por trás das ilusões e loucuras que estão rolando. Mas como eu disse, não bate com o Loki descrito pela Big Mom. E aí é que tá a pegada. Porque na mitologia nórdica existe um outro Loki também bem célebre, que é especificamente nomeado para se diferenciar desse que conhecemos melhor, mas que parece ter um encaixe ainda mais bacana na nossa história. Uma das prosas mais antigas de mitologia nórdica, que sobreviveu à Era dos Vikings, que começa lá 750 anos depois de Cristo, conta a história de Utgard Loki, um gigante que se chama basicamente Loki lá de fora, né? Ele vive em Jotunheim, a terra dos gigantes, e lá ele tem o seu próprio castelo, que é um dos castelos mais importantes de todo o reino. E aí, nesse contexto, Thor, Loki e dois serviçais, Bjarfi e Rovska, parte uma jornada em direção a leste para tentar entender o que está acontecendo. E aí, óbvio, várias confusões acontecem. E essas confusões são perfeitamente One Piece. E eu consigo imaginar exatamente Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji se metendo nessas confusões. Bom, vagando pelas florestas geladas do leste, no reino dos gigantes de Jotunheim, eventualmente eles encontram refúgio em um prédio enorme. E só pra avisar, muita coisa maluca acontece nesses poemas de mitologia nórdica. É importante estar afiado nas interpretações mais abertas e expansivas, mais metafóricas mesmo, para tentar entender o que tá rolando. Até porque, às vezes é difícil pegar textos de 50, 100 anos atrás e tentar entender eles completamente. Agora, imagina de mais de 1.200 anos atrás, ainda mais no contexto religioso daquela região da época. É uma loucura, tem que dar uma extrapolada. E justamente por isso, tem tanta margem interpretativa que torna interessante trazer para o mangá. Por que eu tô falando isso? Bom, porque basicamente os quatro vão e eles conseguem achar um prédio, né, algum lugar bem grande que eles possam dormir e descansar. Só que durante a noite, começa a ter um monte de terremoto, todo mundo começa a ficar bolado. E aí, quando eles vão atrás para descobrir o que era, eles descobrem que, na verdade, eles não estão no prédio, eles estavam dormindo embaixo da luva de armadura de um gigante chamado Skirmir. É estranho, né? Porque parece que junta Skyrim com Ymir, Attack on Titan e Bethesda. Eu tô de olho em vocês, hein? Eu também li os textos antigos. O gigante tá dormindo e aí, com os tremores, o Thor sai revoltado. E aí, 2 vezes, ele dá uma marretada com o martelo na cabeça do gigante, mas o gigante vai, se faz ali de bobo, falou, bateu uma nó na minha cabeça e tal. Na terceira, o gigante vira e fala, se fizer isso nas terras de Utgard-Loki, ele não vai ter tanto perdão assim. Bota a sacolinha nas costas e foge pro meio da floresta, deixando a Party ali meio confusa. Mas aí é que tá a pegadinha. Ele não tá avisando o Utgard-Loki. Esse gigante Skirmir é o próprio Utgard-Loki. E na verdade ele é rei de um gigantesco castelo que fica lá em Jotunheim. E é exatamente pra lá onde Thor, Loki e companhia estão indo. Chegando lá, eles se deparam com um grande hall, um castelo realmente colossal. Imagina um castelo gigante, agora imagina um castelo gigante pra um gigante. Pois é um castelo muito grande. E aí o Utgard-Loki fala, opa, não quero falar com ninguém até que vocês façam um grande feito de talento.
Você vai reparar que em várias histórias antigas, feitos de força, habilidade, inteligência, são sempre muito bem quistos, são sempre bem passados durante as gerações. E dessa vez não foi diferente, mas você vai ver um twist aí, porque os nórdicos estavam à frente. Eles gostavam de uma malandragem antes da malandragem ter sido inventada. O primeiro a se apresentar é o Loki, irmão do Thor. E ele diz que consegue comer mais rápido que qualquer um. Então, Utgar Loki escolhe um campeão para desafiá-lo em uma competição de comida, sendo essa criatura conhecida como Log. A competição é simples, comer uma travessa gigantesca de carne. E o Loki, por mais rápido que ele coma, perde, porque toda a comida do Log é instantaneamente consumida. E aí depois é a vez do Pialf, que é um dos companheiros dele, que aparentemente é um grande corredor. E aí, naturalmente, ele pede pro Utgar Loki um desafiante para uma corrida. E o Loki gigante vira e fala, que beleza, pode então ir contra o Hugin. Tudo se prepara e eles apostam uma corrida. E aí, por 3 vezes, o Fjalp tenta, mas não consegue. A cada vez chegando um pouquinho mais perto, mas de fato não superando o impossivelmente rápido Hugin. Mas aí, depois disso, o Thor se revolta e ele topa 3 gincanas seguidas e perde as 3 seguidas. E isso vai se conectar ao One Piece, segura. Primeiro, uma competição de bebida, onde ele pega um chifre, dá 3 goles imensos, mas mesmo assim não consegue drenar completamente o conteúdo. Ou seja, competição de bebida. Quem é que é bom em competição de bebida no chapéu de palha? Calma, a gente vai chegar lá ainda. Depois, um teste de força bruta. Então dão pra ele um gato e fala, vai lá, Thor, levanta aí esse gato. Aí vai o Thor, Deus do Trovão, monstro, faz toda a sua força, mas não consegue levantar o gato. Na verdade, ele levanta assim uma pata do gato para surpresa de todos presentes, mas para frustração do Deus do Trovão. E é aí que ele decide ir pra cima. Ele fala, quero sair na mão com alguém. Vou ter que enfiar porrada em alguém, não queria fazer isso, vai ter que ser esse o meu feito. E aí o Utgar Loki fala, é mesmo? Então tenho a pessoa certa. Uma idosa chamada Eli. Vai o Thor lutar contra a idosa e ele apanha da idosa. No final, a idosa, mesmo que o Thor batesse, supera ele e deixa ele de joelhos. Frustrados com a situação toda, o Utgar Loki finalmente dá a graça a eles a irem a seus quartos, serem bem recebidos e tudo mais. Dia seguinte, tem um banquete e o Utgar Loki vira e fala, e aí, o que vocês acharam? Como vocês foram na gincana? Tudo certo? Os caras ficam assim meio em choque, falam, não, pô, foi ruim, perdemos e tal, não sei o que lá. O Utgar Loki, é isso aí mesmo, é de pé. Na hora que eles vão embora, o Utgar Loki tá em choque, morrendo de medo. Por quê? Porque ele trapaceou muito e quase perdeu. Eu vou explicar. Lembra de quem o Loki competiu? O Loki príncipe original? O Log? Então, esse Log era basicamente o espírito do fogo. Então, óbvio que ele conseguia consumir toda a comida mais rápido. Fjalni, que competiu contra o Hugin, não sabia que, na verdade, o Hugin não era uma criatura comum. O Hugin era a representação do pensamento. Então, claro que o pensamento correria mais rápido que qualquer um. Depois disso, o Thor foi o que mais se ferrou. Primeiro, quando ele estava tentando beber lá do chifre, ele estava bebendo o próprio oceano. E aí, quando ele fez isso, praias secaram em vários lugares da região e o Utgar Loki ficou em choque com essa demonstração de força. Depois, o gato não era um gato. Na verdade, era Jormungandr, a serpente gigante do mundo que estava sendo transformada em um felino para conseguir enganar o Thor. E mesmo assim, essa serpente gigante, que é maior que todo o planeta, conseguiu ser parcialmente levantada, o que deixou o Utgar Loki branco de medo. E aí, no final, o Thor quase conseguiu vencer a criatura chamada de Eli. Só que Eli não era uma criatura normal, né? Uma criatura particularmente forte em termos de nível de poder de combate. Na verdade, era uma coisa mais metafórica, mais suave, mais delicada. Porque Eli era a representação da velhice. E ninguém consegue vencer da idade. Cara, é realmente um conto muito divertido, muito brilhante. E eu consigo imaginar perfeitamente os chapéus de palha nessa situação, nesse contexto. Por quê? Em Elbaf agora, temos um deus do sol que certamente está se passando por alguém, porque a gente sabe que o Luffy tem a fruta de Nika e ele é a representação mais próxima atualmente. E, claro, o Utgar Loki estava se passando por outra pessoa também, pelo gigante Skimir. E aí eu quero que você me diga,
Não é extremamente One Piece, várias gincanas, vários desafios, onde os Chapéus de Palha, por serem monstros, na verdade conseguem vencer? Então imagina o Luffy numa competição de comida contra o fogo, ganhando. Imagina o Sanji numa corrida contra o pensamento, vencendo. Imagina o Zoro bebendo o oceano, entendeu? Alguma coisa parecida metaforicamente. Imagina o Zoro enfrentando alguém num combate que seria impossível de ligar e vencendo, porque os Chapéus de Palha são monstros. Eles estão constantemente pela história provando seus feitos para pessoas que ficam completamente chocadas. Talvez dessa maneira eles revelem quem é Utgar Loki. Ou melhor, talvez dessa maneira eles fiquem amigos do Utgar Loki, que simplesmente entendam que não tem o que fazer com eles porque eles são muito poderosos. Eu acho que essa pode ser a virada sagaz de Elbaf que vai tomar aqui pra frente, que a gente sabe que eles estão agora numa espécie de uma caixa de brinquedos, né, com Lego e tal, que a Yggdrasil não tem exatamente o tamanho que a gente esperaria que ela tenha originalmente, então muito provavelmente eles ainda não estão na verdadeira Terra dos Gigantes. E justamente por isso, por esse mundo de trapaças e feitiços e ilusões, eu fui atrás de um dos contos mais célebres e mais interessantes, porque eu acho que ele se conecta diretamente com o que a gente pode estar passando agora em One Piece. Dividindo entre Luffy, Zoro, Sanji, Usopp e Nami, dá pra imaginar a Nami querendo ficar de fora. O Luffy, o Zoro e o Sanji são monstros sagrados e iam querer se testar. E o Usopp ia dar o jeitinho dele pra ser um bravo guerreiro do mar. Afinal, tamo em Elbaf, né? Só que eu acho que o Oda vai trazer um twist pra essa história. Uma das ideias que fica clara é como o Utgar Loki fica morrendo de medo do grupo do Thor e o poder descomunal deles. E durante a história, vários personagens tiveram essa reação de Chapéu de Palha. Então é isso, imagina se o Zoro levanta o gato de fato é a serpente do mundo. Ou se o Sanji consegue correr mais rápido que o pensamento, o Luffy consegue correr mais com o fogo. E a cada novo desafio, o Utgar Loki claramente estaria disfarçado, como quem sabe Deus do Sol, vai ficando mais preocupado e com mais medo da tripulação do Yonkou. Assim a gente poderia ter combate, enredo, referência interessante e até 2 Lokis na mesma saga, igualzinho à mitologia nórdica. A gente sabe que eles estão em uma espécie de armadilha envolvendo alucinações e outros poderes estranhos, então essa é uma das histórias mais famosas de toda a mitologia, que agora tá em One Piece. Então galera, comenta aí o que você achou, comenta aí se faz sentido, é o verdadeiro Loki, é o falso Loki. O príncipe Loki original parece um cara maneiro, um cara honrado, um cara bacana que se apaixonou pela primeira vista. Ou será que esse momento é a origem do vilão e o príncipe Loki de Elbaf é um cara amargurado porque a Lola abandonou ele? Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Então deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente, vota a gente no I10, tamo junto sempre. Alanzito, craque da edição, você é uma lenda. Um beijo em queijo e valeu!